Olá, pessoal. Boa noite a todos os meus queridos. Vamos dar início aí mais uma live. É a nossa última live da nossa série sobre ansiedade e estratégias e práticas de controle, de diminuição dos níveis de ansiedade. E hoje nós vamos conversar com a nutricionista Priscila, que vai falar um pouco sobre questões da alimentação, sobre hábitos de vida saudáveis e falar um pouco sobre alimentos que nos auxiliam no combate à ansiedade. A Priscila já entrou, então eu vou mandar o convite para ela. Vamos lá. Guardar a Priscila. Compartilhar a tela. Pronto. Boa noite. Boa noite, Priscila. Vocês Tudo estão me bem? ouvindo bem? Está ótimo. Tá, então tá bom. Então, boa noite, em primeiro lugar. Obrigado por ter aceito o convite. E assim, quando eu pensei nesse projeto, né, você foi a primeira pessoa que eu entrei em contato para falar. E não tinha nem agendado ainda, só estava o projeto e as pessoas, mas você foi a primeira pessoa que eu pensei, né? E foi muito legal, foi bacana, e você tem a oportunidade, o privilégio de encerrar esse ciclo aí dessas séries, né? Bom, boa noite. Eu agradeço o convite de verdade. Fiquei muito feliz quando você me chamou. E assim, né? Além da nossa amizade, eu acho que é muito importante a gente poder compartilhar esse tipo de conteúdo super bacana, super recomendado nesse momento atual de hoje, né? É verdade, é uma prestação de serviço também, a gente abrir o espaço para poder discutir, apresentar também. Eu sei que as informações chegam aí para várias pessoas que acessam. E também o tema ansiedade, ele surgiu, assim, eu nem precisaria explicar de tudo aquilo que nós estamos vivendo. E eu, como psicólogo, tenho acompanhado muito de perto, tenho visto pessoas assim que já tinham uma predisposição para a ansiedade e desenvolveu aí a ansiedade patológica, o transtorno de ansiedade, ou pessoas que a gente sabe que tem aquele nível de ansiedade porque existe a ansiedade que é controlada, a ansiedade que é boa, que nos impulsiona a ir para a vida, mas que está caminhando aí para um adoecimento. E, e assim, existem várias estratégias, né, para nós combatermos como uma prevenção à ansiedade. Eu discuti na nossa primeira live com o psicólogo e doutor também, da parte de neuropsicólogo, do avanço da ansiedade como uma doença que vem atingindo os brasileiros de uma forma extrema, né, um índice muito grande. E assim, a gente sabe que o processo de terapia para o controle da ansiedade e o tratamento, ela é a primeira recomendação, é o tratamento. E também com acompanhamento psiquiátrico também. Só que existe várias outras estratégias e práticas de hábitos de vida saudáveis que nós podemos ter no nosso dia a dia para minimizar os impactos, né? Para minimizar os sintomas, as causas e que nós Exatamente. podemos fazer no nosso, né? Que nós Exatamente. podemos fazer no nosso dia a dia. Então, eu já falei aí, eu como psicólogo, nós já falamos com o especialista também, psicólogo Matheus. A live anterior, depois nós falamos sobre atividade física com o Lucas. Falamos na semana passada com a Lorena sobre meditação, sobre yoga, sobre técnicas. E hoje nós temos aí o privilégio
de conhecer sobre a parte de nutrição, a parte da alimentação, né? Sim. Você vai poder falar melhor, explicar melhor, que é uma frase que eu ouço muito, que é: nós somos o que nós colocamos para dentro, né? Assim, Exatamente, eu nós somos ouço o que nós isso. comemos, né? Isso. Então, assim, de verdade, com muita alegria a gente poder compartilhar. Então, apresentar aí de forma formal, então, a nutricionista Priscila Martins, que é nutricionista clínica, e também é nutricionista esportiva também, do esporte. Então, para quem busca conciliar assim, atividade física com alimentação, o que precisa ingerir para poder perder massa ou ganhar peso, assim, ela sabe ficar melhor. Mas aí é um privilégio aí ter você, tá bom? Bom, então boa noite mais uma vez. Quero agradecer novamente o convite. Eu tô vendo que agora aumentou aqui nossas visualizações, né? Quem tá acompanhando. Eu sou a Priscila Martins, eu sou nutricionista clínica, nutricionista esportiva. Gosto muito dessa área de emagrecimento, em poder ajudar em questão de dar energia para fazer atividade física. E hoje o nosso tema realmente é falado sobre a ansiedade nesse momento de pandemia, pandêmico que nós estamos vivendo, e eu poder ajudar, auxiliar vocês a ter ideia, a saber que alimento pode comer, que alimento é bom evitar, que vai te trazer mais ansiedade, enfim. Eu vou falar, cuidado, que o que realmente a gente coloca para dentro é muito importante, tá? Então, vocês vão ver que eu vou abaixar a cabeça um pouquinho, somente aqui para ler o papel, que tem alguns pontos que eu vou falar para acabar não esquecendo, tá? Bom, então, primeiro de tudo, eu acho que o interessante é a gente falar da nossa hidratação. É um ponto que muitas vezes a pessoa acaba esquecendo, né? Que é de beber água. Algo tão simples, tão prático, mas ele tá na correria, no trabalho, no dia a dia, acaba esquecendo, certo? Isso é questão de hábito, né, gente? Deixar assim, uma garrafinha próximo, né? Para acabar não esquecendo. Ou seja, sei lá, um copinho de água, né? É muito importante, porque 70% do nosso corpo, do nosso organismo, é água. Então, por isso é importante, para pensar, para raciocinar, para manter a pele hidratada, tudo isso é importante. Digamos que você fica ali, sei lá, mais de 5 horas, 6 horas sem beber água. Tem gente que passa o dia inteiro sem beber água. Isso aí vai causando várias sensações que trazem e geram ansiedade para o teu corpo. Porque o seu cérebro é água, então falta hidratação ali. Então vai gerar uma sequência de, como que eu posso falar? De problemas, né, a longo prazo para você. Então eu não vou falar coisas aqui de bioquímica, porque nem todo mundo aqui entende disso, né? Então eu vou falar de modo mais prático para vocês entenderem. Se tiver dúvida, depois você vai ter um momento para fazer perguntinha aqui, tá? Então, o que mais? A atividade física é algo que também faz muita importância na questão de ansiedade. Por exemplo, uma caminhada que seja de 15, 20 minutinhos, isso daí estimula vários hormônios no seu corpo que trazem sensação de prazer, de bem-estar, como serotonina, reduz a adrenalina, enfim. O Douglas, como psicólogo, sabe que ele pode sim indicar que seja 30 minutos de caminhada para o paciente dele. Porque isso daí vai influenciar, né? A longo prazo, a tua rotina, mudanças de hábito, tudo vai trazer um bem-estar, certo? O que mais? Pode me cortar, se tiver dúvida, pode perguntar, tá? Eu queria fazer um parênteses também, que, por exemplo, um dos sintomas da ansiedade é quando a pessoa está numa situação de estresse, que aí aumenta o nível de ansiedade, é a boca ficar seca. Ela sente a boca seca, ela tem aquela sensação que precisa dessa hidratação. E às vezes até um amargo mesmo vem. Sim. Porque ela não está hidratada. Eu acredito que é porque ela não está hidratada. Né? Então é comum nós perguntarmos no diagnóstico ali da ansiedade você sente a boca seca, você sente um sabor que vem pela falta de hidratação também. Sim, exatamente.
Então é bom para Cafezinho, fazer uma sim. relação referente à água, da importância. Outra coisa que eu, assim, gente, vocês ficam até o final que tem muita coisa importante que eu vou falar aí para vocês, tá? De alimentos que você deve evitar para não trazer maior ansiedade e alimentos que vão te ajudar a controlar essa ansiedade, viu? Tem muita coisa boa por aí. Sim. E assim, Priscila, você falou de ingerir líquidos, né? Não necessariamente só a água. A água é o É o principal, mas principal. sucos é o principal. Sim, Eu suco até. sempre é bem-vindo, É, tá? De preferência, é o que eu falo para todo mundo, suco natural. Por que suco natural? Porque se já é da fruta, ele tem açúcar naturalmente dele, tá? Então, a frutose, que é açúcar da fruta. Então, não precisa colocar o açúcar ali. Por quê? Isso daí vai te gerar um pouco mais de ansiedade, porque é carboidrato em excesso. Então, falando disso, é importante tomar chá, suco, tudo sem açúcar. Ah, Nutri, mas é tão difícil para mim. Tenta colocar então ou um açúcar mascavo, que é mais naturalzinho, um açúcar orgânico, ou para quem já tem hábito, adoçantes, tá? Os adoçantes que eu entrando nessa parte é xilitol e estévia, tá? Então esses dois nomes aí vocês guardem. Xilitol e estévia são os melhores adoçantes. e você citou agora os sucos e como preparar, o que colocar, né, para adoçar ele, caso seja necessário, né, porque tem o próprio açúcar da fruta. Mas existe algum Sim. tipo de alimento que aumenta o nível de ansiedade, que deixa a pessoa em estado de maior excitação, euforia, e você não recomendaria? Tá. Não indico o café. O café, muitas vezes, a gente acha que assim. Faz super bem, beleza, tem os pontos positivos, mas para quem está nesse momento de ansiedade, eu indico realmente cortar o café por conta da cafeína, que ele é estimulante mesmo e vai trazer mais ansiedade, mais agitação. Então eu falo, café, evite, tá? Outro chá que também não é bacana é o chá verde, o chá branco e o chá preto. Esses três chás, ele tem a função de acelerar o metabolismo e fazendo sim essa pessoa ter uma maior ansiedade após o consumo desses chás. Então isso é importante. Isso é muito importante citar, porque assim, às vezes, para o controle da ansiedade, a pessoa começa a fazer uma atividade física. Ela Sim, procura uma academia, ela procura praticar um esporte. E necessariamente, às vezes, uma atividade física. E aí, ela busca também recursos para acelerar o metabolismo dela. Ela sim. quer ali atingir um resultado esportivo e aí ela ingere alguns alimentos ou até algumas substâncias que são recomendadas aí pelos profissionais. Só que para a ansiedade, para aquele tratamento que ela já vem apresentando, isso aumenta o nível de ansiedade. A Sim. atividade física é ótima, é excelente, mas se ela já tem um nível de estresse, de ansiedade alta, esses alimentos, então, faz com que ela fique mais agitada, né? Isso. Pelo que você Porque falou. a atividade física ela já aumenta a frequência cardíaca. Então, aumentando a frequência cardíaca, automaticamente você já vai ficar com mais energia, com mais pique, né? Vai melhorar muita coisa. Bem-estar. Agora, se a pessoa coloca o café junto e ela já tem essa ansiedade, acaba piorando. Então, muitas vezes eu até falo aqui em consulta, gente, vamos reduzir o cafezinho, porque a galera não toma a xicrinha de café. É aquela xícara enorme. Então, isso daí vai contribuir para quem já é ansioso ficar mais ansioso ainda. É muito comum também no ambiente de trabalho, e às vezes ali no ambiente de trabalho nós estamos com um nível de ansiedade, de estresse alto também, às vezes pela rotina. E a Sim. gente faz aquela pausa, aquela fugidinha para conversar, para distrair. Aonde a gente vai? Lá na cafeteira, onde normalmente se coloca o café,
bolachas. E aí a gente vai fugir daquele momento de estresse e toma e enche de café. Sim. Então não E muitas vezes não é ainda adequado taca fazer isso. açúcar, né? É, verdade. Enche de açúcar e aí volta e aí tem mais energia e acelera aí também o metabolismo dela. Sim, que não é o É, uma, ideal, né? Então, assim, eu sempre falo que muitas vezes tem açúcar mascarado em alguns determinados alimentos que a gente nem imagina, né? Então, um exemplo, para quem sofre de ansiedade, enfim, eu sempre falo, evita farinha branca, tá? Evitar bebidas açucaradas em geral, tipo refrigerante, que mais que a gente pode colocar aqui? Sucos energética. industrializados, energético, enfim, açúcar, doces em geral, bebidas alcoólicas, que a gente vai falar disso já já também. O que mais que eu falei? Gorduras ruins, um exemplo, embutidos, sei lá, salaminho, que você come lá na sexta-feira, isso daí também vai te prejudicar com questão da ansiedade, tá? Peito de peru, que você não imagina, também ele tem uma grande quantidade de Nossa. sódio, de gordura. Então, assim, é importante frisar mesmo, porque o nosso corpo, ele funciona de forma completa. Sim. Então, também não adianta você, vamos supor, eu faço o processo de terapia, né, com o paciente, eu entendo, eu oriento, eu ouço as queixas, né, do pensamento acelerado, dos pensamentos catastróficos, eu vou ajudar relacionado às técnicas de controle da ansiedade, de cortar o pensamento. Só que se após sair do processo de terapia também tiver uma rotina totalmente desregrada, isso dificulta também é, a evolução do tratamento, né? E é importante a gente frisar que essas medidas da alimentação também práticas de prevenção, para não chegar a desenvolver. Então, se você já sabe que você tem uma predisposição para desenvolver transtorno de ansiedade, ou já é uma pessoa extremamente ansiosa, fazer mudanças na alimentação já ajuda grandemente. Já é algo que vai ajudar. E, Sim. assim, uma das coisas que a gente percebe de quem está ansiosa é que aumenta o apetite dela. Ela sente fome, às vezes incontrolável, né? Ela sai comendo tudo que está na frente e come errado, come de forma errada, mas também não encontra a saciedade. Come, mas continua com fome. Come e continua com fome. Então, assim, eu queria que você falasse um pouco o que a pessoa pode comer nesse momento que ela sente aquela... que não é o horário do almoço, mas que ela sente aquele desejo desesperado de pôr algo na boca. Tá. Bom, vamos lá. Vou falar de estratégias nesse momento, tá? Porque como num todo, a dieta é muito importante, tá? Para a questão de saúde, para o dia a dia, para te trazer energia, enfim. Então, o que que eu gosto de trabalhar, tá? Com estratégias. Um exemplo, a alimentação desde a hora que você acorda, o café da manhã, é uma refeição super, ultra, mega importante. Então, se o paciente ele faz um jejum ali nesse horário e ele não sabe como fazer um jejum correto, ele acaba nesse momento aí, digamos, fiz jejum pela manhã. Na hora que eu vou almoçar, ele já não está conseguindo pensar, raciocinar direito. Então ele come o que vier pela frente. Sei lá, eu tô acostumado a comer no bandejão da esquina, sei lá, no restaurante da esquina. Ou pedir uma marmitex. Ele acaba pedindo o que tiver. Por exemplo, um frango frito ali, empanado, macarrão, arroz e muito carboidrato em excesso, vai acabar piorando ainda mais essa ansiedade desse paciente. Então, muitas vezes ele acha que está comendo certo, mas não está. E muitas vezes esses jejuns, essas dietas que a gente vê na internet, não tem menor relação com vida saudável. Então, a gente tem que ter atenção com isso e cuidado, tá? Então, assim, primeiro de tudo, fazer um café da manhã regulado, com frutas, ter fibras, que é o que vai te gerar saciedade, né?
Onde eu encontro fibras? Na aveia, na fruta, enfim. A outra questão também que dá para melhorar. Nesse período da manhã, a pessoa já trocando o café pelo chá, isso daí já é uma estratégia que a gente usa. Eu gosto muito do chá de camomila, aquele sachêzinho mesmo. Chá de erva doce, erva cidreira também é muito legal. Então, assim, estrategicamente falando, eu já começo a modular os hormônios dela pela manhã, para que à noite ela tenha um momento de sono, de descanso bom, prazeroso e que seja um sono assim de pelo menos de 7 a 8 horas, tá? O que mais? Então, falei do café da manhã, entrando na hora do almoço. Então, cuidado, muitas vezes ali também, esse carboidrato em excesso, essa massa, macarrão, arroz, vai te trazer consequências ao longo do dia também, tá? Então, tem que controlar a quantidade. Se tiver a possibilidade de ter um arroz integral, seria bem interessante, porque vai controlar os níveis de gordura ruim no teu organismo, no teu sangue. O que mais? O ômega 3, que eu ia falar também, que auxilia muito. Questão cognitiva, questão de memória, ele ajuda no estresse. Uma pessoa que está inflamada, a melhor coisa nesse momento é colocar um ômega 3, que ele vai fazer toda essa função, tá? De reajuste de colesterol bom, colesterol ruim. O que mais? Outra coisa que é muito legal, que dá para colocar, digamos, no lanchinho da tarde, tá? Então vamos pensar comigo. Eu colocar uma banana, colocar aveia em flocos e liberando também um quadradinho de chocolate meio amargo ou de preferência acima de 70% cacau. Qual que é a função desses três ativos aí? A banana, ela tem a serotonina, a aveia, ela tem o triptofano e os dois em conjunto, eles vão trazer um bem-estar danado, que vocês nem imaginam, tá? Então, tudo isso vai contribuir com o estresse, com a ansiedade, te dando uma sensação de prazer e bem-estar. Então, o chocolatinho, ele ajuda no triptofano, que são hormônios que a gente libera, tá? E ajuda nessa questão do bem-estar e melhorando novamente a questão do estresse. É engraçado que, falando da serotonina, existe medicações, né, psiquiátricas, né, de controle, que é a serotonina, né, que Sim. existe alguns organismos, até quem está em estado de depressão, está fazendo um acompanhamento de tratamento, a medicação ela vem com essa dosagem para regular a falta de serotonina no organismo, no cérebro, né? Sim. E assim, claro que não substitui o tratamento quando a pessoa está doente, Isso. mas entender que existe nos alimentos é fantástico, né? Assim, que você não precisa necessariamente esperar ficar doente para buscar algo, mas que você já pode encontrar dentro de uma rotina, né, de hábitos de vida saudáveis, e isso dá para englobar junto com a prática de atividade física, a própria sensação de bem-estar e de prazer. Exatamente. E a gente encontra isso nos alimentos. Sim. Eu quero dar um exemplo. Pode falar. Pode falar. É que eu não sou de cozinhar, de fazer, não tenho prática. Mas eu coloquei na prática a receita que a Priscila passou, que ela ensinou, Ai. que é do abacate. Sim. Que ela ensinou uma receita e eu senti vontade de fazer. Eu fui lá, comprei os ingredientes, fiz, mostrei para ela, mandei foto do preparado. E assim, eu fiquei super feliz de ter preparado algo acompanhado. Então, dá para fazer, dá para se arriscar, fazer coisas diferentes. Fiquei muito feliz que você me mandou foto, inclusive eu compartilhei. Foi a vitamina, né, de abacate que você fez e o guacamole. É algo assim super prático, super prazeroso de você fazer, poder comer assim um dia da semana, um final de semana. Ingredientes práticos, fáceis e barato pra gente, né? Então, assim, você acaba saindo da rotina e indo experimentando uma comida que seja de cultura diferente, ou enfim, né? Que vai te trazer bem-estar também, porque o abacate
tem gorduras boas, que tem muita gente que fala, nossa, eu tenho medo de comer abacate porque ele é gorduroso. Mas assim, tem meios de comer, né? Também não adianta eu colocar o abacate, amassar e tacar 1 quilo de açúcar em cima. E daí isso não vai me ajudar, né? E assim, para algumas pessoas, né, a gente está vivendo um momento aí de pandemia, de isolamento, e que muita gente trabalhando em home office, e que quebrar a rotina e pensar, olha, o que eu posso fazer? Eu vou preparar uma comida diferente, eu vou pegar uma receita ali com uma alimentação saudável. Pode seguir a sua página no Instagram, ver as dicas que você está dando e quebrar essa rotina, né? Nós vimos muita gente na pandemia fazendo pães, cozinhando, Bolo. bolo, né? E dá para se fazer isso dentro de uma forma saudável, né? Sim, com certeza. Eu Saudável, queria perguntar, prazerosa e gostosa. isso não é porque é uma comida que é saudável que precisa ser ruim, né? Exatamente. Que é ruim. Você falou um pouco sobre, na sua explicação, você chegou até a dieta da noite. Sim, Então, eu queria que você falasse um pouco sobre a questão da insônia, sim, porque é um dos fatores de quem sofre com ansiedade, sofre com insônia. E, normalmente, a pessoa levanta de madrugada, ela perde o sono, ela vai até a geladeira, ela consome algo. Ou até mesmo por se alimentar, comer algo que não é apropriado ali à noite, não ter esse controle das horas também, isso pesa no estômago e a pessoa não consegue dormir. Então, isso só contribui para essa insônia. Então, eu queria que você desse alguma orientação, como se preparar aí para essa noite. sim. Bom, vamos lá, gente. Como eu falei, tudo é questão de estratégia. Então, primeiro de tudo, você precisa ter rotina, você precisa ter organização de horários, organização semanal de compras. Tudo isso vai te ajudar no seu dia a dia. Então, como por exemplo, se eu fiz o café da manhã bacana, certinho, se eu, sei lá, almocei bacana, o que seria interessante para eu ter um sono bom? E controlar talvez essa insônia aí. Novamente, vou falar da estratégia. Por exemplo, eu colocar um chazinho de manhã, que seja um chá de camomila, e à tarde eu tomar um chá de erva doce ou um chá de camomila novamente, estrategicamente eu já vou estar regulando os meus hormônios, que a gente chama de ciclo circadiano, né? Que é todo aquele momento que todo mundo tem, que é as 24 horas que a gente chama, né? O momento que os hormônios começam a fazer pico já para induzir o sono. Então, estrategicamente, um chazinho de camomila no café da manhã, ou colocar ali já o horário de umas 2 horas da tarde, que já seria interessante para modular o seu sono, tá? Então, assim, não é uma xicrinha só também. Então, pelo menos umas 2 xícaras de chá já vai ser o suficiente para te auxiliar a ter um sono bom, um sono confortável, certo? O que mais que seria interessante eu frisar aqui? Essa aveia aí no lanchinho da tarde com a banana já vai auxiliar também e o seu corpo ir acostumando com esses hormônios bons, né? Para ter um sono confortável. Esse chocolatinho pode colocar todos os dias. Um quadradinho de chocolate amargo vai ajudar também no seu sono. Por questão do triptofano, que a gente já falou também. O que mais? Que daria para eu colocar aqui? Então, o chocolate, o chá já vai auxiliar no sono bom. E outra coisa, o relaxamento, a ansiedade, tudo isso vai fluindo ao longo do dia. Então, se eu fiz uma atividade física, dá preferência para fazer no período da manhã, porque o seu corpo tem hormônios o suficiente para gastar no período da manhã. E pode ir em jejum mesmo, exemplo. Acordei, já vou lá, coloco o meu tênis, o meu short, minha camiseta e vou caminhar, tá? Voltando, eu vou lá e tomo o meu café da manhã, porque o corpo tem toda essa preparação, todos esses tipos de hormônio. E eu dou uma dica, para quem tem hábito de treinar, tipo, depois das 7 horas da noite, eu não aconselho, porque vai ter sono agitado, sim, e isso não faz bem, tá? A longo prazo. A tendência é que você não tenha um relaxamento bacana e não consiga dormir bem, tá? Outra coisa também que eu acho que seria interessante falar, da bebida alcoólica aqui nesse momento. Por quê? Tem muita gente que fala assim, eu vou tomar um vinhozinho
para dar uma relaxada, eu vou tomar cerveja, que eu acho que vai me relaxar também. Gente, vocês estão enganados. Porque naquele primeiro momento, pode ser que tenha aquela sensação de relaxamento, de prazer ali, confortável. Mas depois dá o efeito rebote. Não, sei lá, de madrugada, 3, 4 horas da manhã, você vai acordar, você vai ficar aquela coisa ali que você não consegue descansar, desligar de jeito nenhum. Você já passou por isso? Sim, já passei. Já passei e eu não tinha esse entendimento, né? Eu pensava, eu vou. É uma sexta-feira, acabou o trabalho, eu vou tomar uma taça de vinho, eu vou relaxar e vou dormir tranquilo. E aí eu comecei a perceber que eu acordava de madrugada e eu falava, não tá adiantando, não tá servindo, né? E aí depois eu fui Sim, entender esse processo que aconteceu isso. E acho que é importante falar que quem usava isso como estratégia para diminuir a ansiedade e as tensões do dia de trabalho, né, da rotina, isso tem um efeito lá atrás, né? Lá atrás não, lá na frente. E sim, uma das coisas que no acompanhamento com o psicólogo, ou até mesmo com o psiquiatra, ele vai falar, corta bebida alcoólica. Mesmo que não esteja tomando medicação, porque sim. bebida alcoólica com medicação é risco, não pode. Mas mesmo quem não está fazendo uso de medicação, a bebida alcoólica vai aumentar os níveis de ansiedade. Vai aumentando. Sim, aí Então, eu você sempre entro explicou. nessa questão, bebida alcoólica, bebidas energéticas, refrigerante, tudo vai auxiliar que você fique elétrico, fique com energia ali em excesso, e não é bacana. Então, assim, evite essas bebidas açucaradas após, assim, já não é legal, né? Mas após as 5 horas, 6 horas da tarde, já não é legal. Então na verdade, é bem mais cedo do que a gente pensa, né? Sim, Não é não ingerir 10 horas da noite, às 22 horas. É não ingerir a partir das 17 horas. isso mesmo. Então, Porque outra coisa também que a gente ia falar, questão de alimentação. Eu sempre falo para meus pacientes, tenta no máximo, jantar até umas 8 horas da noite. Por quê? Muitas vezes, se você janta, tipo, 9, 10 horas, você já vai deitar, dormir, isso daí causa um refluxo lascado, vocês nem imaginam. E o refluxo vai gerar outras consequências, né, a longo prazo aí, que já vai te dar insônia, você não vai conseguir dormir direito, enfim. Então, evite comer pelo menos 2 horas antes de deitar, tá? Pelo menos. Mas se conseguir jantar no máximo até 8 horas, já vai te ajudar bastante. Por quê? Aqui na parte da nutrição, eu gosto de falar com meus pacientes também, dar dicas para vocês, que eu li a mensagem aqui, desculpa, eu distraí. é, Enfim, eu eu vi sempre também, tá falo, jantando agora. Não é hora de jantar agora. a questão é a seguinte: façam por uma vez só, vocês vão ver a diferença, a higiene do sono. O que é isso, Priscila? Um exemplo. Eu tô acostumada a dormir depois do Big Brother, sei lá, meia-noite. Fala, gente, isso não é qualidade de vida, não é qualidade de sono adequado. Porque no outro dia você tem que trabalhar correndo, tá cansado, não descansou coisa nenhuma e vai estar lá se arrastando, tomando várias xícaras de café, né? Então, a dica que eu dou é a seguinte: higiene do sono é fazer o seguinte: desligar a televisão depois das 9 horas. Então, já tipo, deu 9 horas, desligo a TV. Vou para minha cama, vou ler um livro, vou tomar um chazinho novamente. Não, outra dica: esse chá que eu tô tomando agora não vai me ajudar a dormir. Que o horário que o chá vai começar a fazer efeito é por volta de 3, 4, 5 horas da tarde, tá? Então eu posso tomar um chazinho de novo ali novamente, ler um livro, que isso daí vai me estimular a ter um relaxamento. Outra dica é: deixa o celular carregando longe de você, não fica mexendo no celular, lendo o e-mail, porque isso daí vai te tirar a atenção, o foco da questão do sono adequado, tá? Desliga todos os equipamentos que tem aquela luzinha, então aquilo dali atrapalha até o sono, que a gente fala que é desligar o 100%, né? Do teu relaxamento. Porque muitas vezes as pessoas me falam que tem um sono agitado, que não consegue dormir direito.
ambientes também sempre bem escuro, evitar de deixar a luz acesa, que a gente tem essas manias, tem esses hábitos que são ruins, né? Que mais? Em ambiente calmo, sem barulho, que mais? E também uma temperatura agradável, não um ambiente muito quente, não tão gelado também com ar-condicionado ali no talo, né, que a gente fala. Então, assim, são algumas dicas Sim. essenciais para ter um sono bom, agradável e adequado. E assim, eu queria que você voltasse num ponto, eu não sei se você vai, ou se você vai entrar novamente e vai explicar, sobre os alimentos quais são os alimentos que eu posso ingerir que vai diminuir? Você falou do ômega 3 de fibras. Isso. O ômega 3, gente, para quem não sabe, é uma cápsula, tá? Que tem o óleo de peixe ali. Ele é um anti-inflamatório, um antioxidante. Ele é uma gordura riquíssima em EPA, DHA, que a gente fala algo, mas são nomes aqui de ácidos graxos, né? E que melhora o funcionamento do cérebro em geral e também os colesterol bom, colesterol ruim, tá? Muitas vezes você encontra o ômega 3 além da cápsula, né, que a gente fala, em atum, em salmão, sardinha, linhaça, castanhas, abacate. Então, tudo isso tem ômega 3, não necessariamente na cápsula, mas a gente sabe que muitas vezes a alimentação do brasileiro, dependendo da região, não tem muito hábito de comer peixe. Então, aqui a gente acaba suplementando, tá? Outra coisa que dá para falar também de alimentos que auxiliam a melhorar a ansiedade, a melhorar o estresse, é o magnésio. Ele também costuma estar presente em alimentos secos, como castanha do Pará, castanha de caju, amêndoas, amendoim. Então, assim, aveia, banana, aquela comida do poupai, o espinafre. Enfim, quando eu falo castanhas, também tem uma quantidade correta. Não adianta eu me entupir ali de castanha, que também não vai fazer bem. O excesso vira o efeito rebote que a gente chama, tá? Você queria falar alguma coisa, Douglas? Eu te cortei. Eu ia perguntar, qual é o perfil das pessoas que procuram o seu atendimento? Né? Você faz atendimento clínico e esportivo. No atendimento clínico, te procuram pessoas referentes a questões de ansiedade também? Muito. E estejam relacionadas. Muito? Muito. Questão clínica, questão de esporte. Se a gente. Um exemplo, tá? Vou colocar um exemplo aqui. Um jogador de futebol, tá? Que ele normalmente tinha uma frequência muito grande de treinos. Então, isso automaticamente gera um estresse, né? Tem campeonato, tem tudo. Imagine agora esses atletas que estão parados sem fazer atividade física igual eles estavam habituados. Isso também gera um estresse, muito pior, né? Porque quando ele está ali em movimentação, não sei o quê, é o estresse só da rotina e a gente consegue melhorar com suplementações. E aí agora vem esse cenário pandêmico, né? Que acaba atrapalhando a gente, está muito tempo em casa, não pode fazer treino igual eles, né? Estão habituados, tá treinando todos os dias, em quadra, enfim. Então existe uma procura dessa área clínica e está relacionada ao estresse e ansiedade. Então é comum acontecer mesmo. É comum, porque muitas vezes as pessoas acabam comendo em excesso por ansiedade, não sabe lidar com essa ansiedade. Então eu sempre gosto de casar o trabalho do nutricionista com o psicólogo, muitas vezes até o psiquiatra. Então, assim, vai muito além do que a gente imagina. É um trabalho em equipe mesmo, né? Então, assim, eu sempre gosto de falar que eu não sou contra medicamentos, tá? Mas a alimentação ajuda muito, porque a alimentação é algo muito sério que muitas pessoas não dão valor ou a importância que ela é necessária. Entendi. Então, assim, eu acho que é importante a gente frisar, até da série da ansiedade, dos profissionais que têm passado, que ir buscar um nutricionista, né, uma pessoa que vai cuidar da sua alimentação, faz parte desse hábito de vida saudáveis. Não está relacionado a só com o corpo, né, a qualidade de perca de peso, a parte estética ou só da atividade física.
está relacionado à saúde, né? A saúde Sim, do corpo, a saúde, né? Uma das situações que nós vivemos no Brasil e também fora, bem, a questão da obesidade, né? sim, Assim, eu que atuo também na área da educação, em escolas, então a gente percebe a alimentação das crianças também, aquilo que os pais mandam, né? Às vezes na lancheira. Você atende também esse público, crianças, ou pessoas que têm a questão grave de obesidade, com essa orientação? sim. Ah, só para você ter ideia, Douglas, nesse último ano, de um ano para cá, eu venho atendendo muitas pessoas que estão com obesidade, tipo grau 2, grau 3, que é acima de 130 quilos. Por quê? Porque eles são pessoas de risco, né, pro Covid, pro Corona, a gente sabe. Sim, Então tem aumentado muito a busca de procura do meu trabalho por essas pessoas. Então, assim, eu acho muito bacana em poder estar ajudando, auxiliando esse novo perfil, né? Porque a gente conhece, sabe lidar com tudo mais isso, mas eles acabam não procurando, indo direto para fazer cirurgia bariátrica, enfim. Só que agora eles não estão fazendo mais cirurgia como antes, né? Então a recomendação é procurar um nutricionista para se alimentar melhor e ter qualidade de vida, não somente tipo, o emagrecer, né? sim, sim. E assim, queria que você falasse um pouco também sobre a sua atuação na área esportiva. Tá. Eu sei que você falou um pouco, eu queria que você detalhasse mais, porque eu Tá. queria que ficasse claro a parte clínica, né, que eu Uhum. acho que engloba tudo aquilo que nós falamos, e qual é o perfil de quem te procura nessa parte esportiva, o que eles estão buscando, como que funciona, né? Tá. Então, só te respondendo, eu não costumo atender crianças, somente adolescentes a partir de 14 anos, tá? Para quem tiver interesse. E falando em atendimento clínico, né? Hoje em dia eu atendo pessoas que têm diabetes, hipertensão, obesidade, tudo nessa parte de questão clínica, né? Emagrecimento. Agora, na parte esportiva, é muito comum pacientes, pessoas que fazem uma musculação, uma corrida de rua, fazem um pedal, que mais? Jogam vôlei, futebol, tem algo mais assim de atleta, nível de atleta, e mais nível de pessoas comum, né? Igual eu e você, que vai lá, faz uma musculação, faz uma corridinha de rua. Legal, por quê? Ali a gente vai suplementar se necessário, vai passar algum tipo de manipulado, se essa pessoa tem uma necessidade, sei lá, de perder aquela barriguinha, ele tá incomodando, a gente Uhum. coloca. Ah, um suplemento para um atleta, um exemplo, uma creatina para dar mais foco, mais ênfase ali no rendimento dos treinos dele. Então, tudo isso tem um atendimento específico para cada pessoa, é um atendimento individualizado. Então, exemplo, essas dietas de internet, a gente sabe que não tem efeito. Por quê? Porque é algo que jogaram ali, tá? Não tem nada assim Uhum. para você. Então, exemplo, como que eu sigo uma dieta que, sei lá, tem um ovo e uma laranja no café da manhã, no almoço, tem uma alface e um filezinho de frango e não tem nem lanche da tarde, porque não pode comer nada, e à noite no jantar mais uma alface e um peixinho. Meu, quem que aguenta? Ninguém aguenta seguir isso a longo prazo, entendeu? Então por isso é importante procurar um profissional, porque ele vai colocar o tanto de nutrientes, de carboidratos, vitaminas, enfim, proteínas que você precisa para o teu corpo, porque é tudo calculado, tá? Individualmente. Então, assim, não caia na besteira de procurar dieta pela internet, que não vale a pena, porque é a sua saúde em primeiro lugar. Outra coisa também, igual eu falei, procurar um psicólogo para auxiliar, porque a ansiedade e a nutrição caminham juntos. Sim, sim. E então eu acho que é por isso que nós vemos, por exemplo, alguém que começa uma dieta e às vezes é uma semana só. Aquela dieta começa na segunda, porque ela estabeleceu um propósito ali, mas às vezes só dura uma semana ou no máximo 15 dias, e depois tem um efeito assim grande que muda assim, É o que eu costumo totalmente. dizer, é o efeito sanfona. Por quê? Seguir dieta 15 dias, qualquer um segue. É o que eu falo. Eu gosto de fazer uma reeducação alimentar, porque você leva para o resto da sua vida e você consegue seguir aquele padrão ali.
Porque se é algo muito restrito, a pessoa não consegue seguir mais que 15 dias, né? E aí gera aquela questão de ansiedade. Ai, não posso comer esse chocolate, vou lá com uma caixa inteira. É igual eu falei aqui, um exemplo. O chocolatinho você pode comer sim todos os dias sem medo, mas é aquele chocolatinho acima de 50% cacau, porque tem o triptofano no cacau, certo? Não adianta comprar aquela caixa azul, aquela caixa vermelha, tem vários bombons ali e é açúcar puro, não é o chocolate que a gente está falando. Sim, e assim, você tocou num ponto muito importante que é relacionado à autoestima. Então vamos supor, a pessoa, ela começa uma dieta que ela pegou na internet. Primeiro que depois eu queria que você falasse da diferença da dieta e da diferença da reeducação alimentar. Tá. Porque eu acho que se misturam isso. Mas falando da autoestima, então a pessoa pega uma dieta na internet, porque ela quer uma transformação, ela está se sentindo, às vezes, ela se acha que está fora do padrão, ela não aceita várias questões da vida dela, e ela resolve que ela vai começar uma dieta. E aí ela inicia durante um período, uma semana, 15 dias, e depois ela se afunda realmente, assim, em tudo aquilo que não seria adequado para ela, né? E aí o que traz para ela? Eu sou incapaz, eu não consigo, o outro consegue, mas eu não consigo porque eu sou fraca. Ou às vezes até o extremo, né? A pessoa que tem como referência quem está na mídia, na televisão, e falar aquele artista lá conseguiu, mas eu não consigo. Isso acaba com a autoestima, isso faz com que a ansiedade vá lá em cima, porque ela se sente incapaz, e pelo que eu entendi que você falou, está fazendo tudo errado, né? Ela está se cobrando e algo que ela não vai conseguir. Tá tudo errado. Porque ele é padronizado para ela. Isso, exatamente. Porque ela pegou uma dieta ali simplesmente da internet, igual eu dei aquele exemplo. Sei lá, dieta do ovo, dieta da USP, dieta de não sei o quê, um exemplo. A pessoa vai lá, ela tem tudo aquilo, mas não é algo que às vezes ela gosta de comer. Tem gente que não gosta de legumes, mas aí eu tenho outras coisas que eu posso substituir ou suplementar para cobrir aquela necessidade do corpo, certo? Do teu organismo. Então, eu vou trabalhar, até muitas vezes, que eu acho importante falar aqui, que eu não, acabei esquecendo de falar, dos alimentos que auxiliam também a reduzir a ansiedade, que é o probiótico. Aonde que está esse probiótico? Você encontra no iogurte, ou muitas vezes a gente pode fazer manipulado. O que ele auxilia? A melhorar a microbiota intestinal, que hoje em dia é muito falado, que ela ajuda muito na questão de depressão, de ansiedade. Então, assim, se a gente for a fundo, tem muita coisa para falar, a gente passa da meia-noite aqui, né? Mas, enfim, a pessoa não consegue seguir aquela dieta da internet porque não foi feito para ela, não está ajustado para o organismo dela. Então, pode causar ansiedade, estresse por não conseguir o corpo dos sonhos, que muitas vezes está lá na revista, né? Conquiste o teu corpo ideal, o seu corpo dos sonhos, perdendo 5 quilos em uma semana. Mentira! Isso daí não é saudável. Então, eu, Priscila, nutricionista, eu indico que procure um profissional capacitado que possa te prescrever uma reeducação alimentar, não necessariamente uma dieta, porque quando a gente fala dieta, fica muito fechado, as pessoas acham que não pode comer de tudo, mas pode ter equilíbrio, que é o que eu falo na reeducação alimentar. Equilíbrio é eu saber que um sábado, um domingo, eu posso sim, de vez em quando, comer, sei lá, um chocolate, um pudim, mas com assim, não posso falar com cuidado, mas assim, sabendo saborear aquele pudim, se ter aquela sensação de prazer e de bem-estar também. Não adianta eu me privar de tudo. Não posso comer um lanche, não posso tomar uma cervejinha, porque daí eu não vou conseguir seguir, entendeu? Então eu gosto de manter equilíbrio na dieta. Sim, e assim, eu não precisa necessariamente a pessoa vai saborear um pudim e comer inteiro o pudim. Ela pode comer um pedaço de pudim, né? Pode comer um pedaço de pudim, não, ela não vai comer o pudim inteiro. Às vezes vai pedir uma pizza, não precisa comer a pizza inteira no mesmo dia, come um pedaço da pizza. Isso, fica aquilo que você falou. Fatia, né?
saboreia aquela pizza, sente prazer e não precisa comer ela inteira, assim, porque a ansiedade, você vai comendo e vai sentindo, traz aquele, no primeiro momento, a sensação de bem-estar, de prazer, De vai comendo, você relaxamento, sente né? de relaxamento, de agrado, de conforto. Mas aí depois vem todas as consequências. Vem a questão da culpa também, vem todos esses fatores emocionais que estão relacionados a isso. Sim, eu vi uma perguntinha ali. Coca pode? Digamos que assim, se for um copo de Coca-Cola, num sábado, não vai fazer mal. O ruim é que a pessoa compra, sei lá, 2 litros e quer tomar tudo de uma vez. Isso não vai ser legal, entendeu? Então, assim, é saber se controlar, é saber ter equilíbrio, porque assim, tudo na vida pode, mas é saber o momento certo do ajuste, igual o Douglas falou. Eu vou pedir uma pizza, sei lá, eu não preciso pedir o tamanho gigante família, são 2 pessoas, no exemplo, né? E eu posso pedir um tamanho menor, comer, sentir prazer, saborear e tá tudo bem. Eu não preciso comer aquela pizza inteira e tomar 2 litros de Coca-Cola e achar que é assim que é a vida, porque não é, né? Sim. Tem uma pergunta aqui da Dagmar. Ela perguntou se você pode falar um pouco sobre a dieta na menopausa. Sim, claro. Se tem diferença nessa dieta, assim, dessa alimentação. Bom, no geral aqui que a gente está englobando ansiedade, falando um pouquinho da menopausa, eu acho que assim, tem vários tipos de vitaminas que seriam interessantes, que iriam contribuir na menopausa e também na ansiedade, como por exemplo, vitaminas do complexo B, que a gente fala, né? B6, B12, ácido fólico, que é muito interessante nesse período da mulher, né? Que é para melhorar sistema nervoso, produção de serotonina, que mais? Isso também a gente encontra, não necessariamente em remédio, tá, gente? Na banana, nos alimentos verdes escuros, como espinafre, no couve, no pão integral, na aveia, que mais? No arroz integral também a gente consegue encontrar essas vitaminas do complexo B. Que mais? Vitamina C, hoje em dia é muito falado também, não só para a imunidade, mas para a questão também antioxidante e reduzindo o estresse, a ansiedade, controle de produção hormonal. É bem importante para as mulheres aí que estão sofrendo já ou entrando no período da menopausa. Então, não necessariamente eu preciso suplementar com a vitamina C em cápsula. Eu posso sim fazer um suco, um exemplo, de laranja e acrescentar uma fatia de abacaxi, que seria bem legal. Não coloco açúcar, tá? Pelo amor de Deus. Posso, sei lá, chupar uma tangerina, vegetais frescos, sempre é importante também. O que mais? Chocolate também dá para colocar isso que eu falei, o meio amargo ou acima de 60% cacau. Para as mulheres que estão entrando na menopausa também vale falar da fibra. Para que a fibra auxilia? Na questão que ele ajuda a transformar o bolo fecal. Então, muitas vezes as mulheres entram na menopausa, tem problema que não consegue ir no banheiro, fica com o intestino preso. Então, as fibras, como por exemplo, ela vai auxiliar, tá? Onde que eu encontro fibra? Eu já falei, na fruta, nos vegetais, alimentos integrais, entre outros, e vai melhorar até a saciedade. Então, aquela questão que você falou, tô com fome à tarde. Eu posso sim colocar uma granola, uma aveia numa salada de frutas, posso colocar, para quem não gosta, um exemplo, arroz integral, pode comer um arroz branco e salpicar um pouquinho de aveia em cima, ou uma semente triturada de linhaça, ou semente de chia. Então, assim, tem uma porção de coisas que dá pra gente fazer e melhorar. O probiótico, como eu falei também, ele ajuda na desbiose, que são bactérias que a gente tem no organismo, bactérias boas e ruins. Então, o probiótico ele ajuda a proliferar mais bactérias boas, né? Fazendo melhorar o desequilíbrio da microbiota intestinal e a inflamação no intestino, certo? Que auxilia também na ansiedade, na depressão e também falando mais um pouquinho a fundo dessa questão da menopausa. Entre outras coisas que dá para eu falar que seria a maca peruana, mas não vou entrar muito a fundo aqui, que senão a gente vai passar do horário. Sim, nós estamos aí nos últimos minutos
da nossa live. E aí eu queria que você falasse, assim, como que as pessoas te encontram, por onde, deixar o seu contato, falasse um pouco sobre isso. Tá. E aí deixa você falar. Ok. Bom, mais uma vez eu quero agradecer o Douglas pelo convite, tá? Nossa, adorei participar dessa live. Acho que foi muito bacana essa troca de experiência nossa. Eu vi que gerou um monte de gente visualizando, que eu achei bem interessante, bem legal mesmo. Bom, para quem não é de Campinas ou região, eu aconselho que me chame aqui no Instagram, tá? Lá tem o meu contato. A gente pode marcar de fazer consulta online, que hoje em dia está super em alta. É como se fosse aqui, ó, uma videochamada que você consegue se conectar com um profissional, trocar ideia, ter aquela segurança, sabe? E eu vou prescrever a dieta com todo amor e carinho, de acordo com a sua rotina individualizada, certo? Para quem é de Campinas, região, Sumaré, Jundiaí, eu acho que vale a pena dar um pulinho aqui no consultório. Estou atendendo todos os dias com as medidas necessárias da segunda OMS, né? Usando máscara, inclusive tá até legal aqui falando sem máscara. Álcool em gel aqui para todo mundo. Então, assim, tomando todos os cuidados possíveis para gerar confiança e conforto para a pessoa também, né? Para o paciente. Então, assim, tem dúvida, me chama no direct aqui, pode chamar no WhatsApp, que a minha secretária também informa valores. Mas, assim, se tiver dúvida, fora isso que eu falei aqui na live, também pode me chamar que eu tiro dúvidas, tá, gente? Tá bom. Então, assim, eu quero agradecer a sua disponibilidade, o seu carinho, a sua amizade. E assim, eu super indico, recomendo, que faz parte, né, falar da nossa vida de nutrição. Nós falamos bastante sobre nos nutrir da nossa vida emocional, com pensamentos positivos, com coisas importantes. Ter bons amigos ao nosso redor é nutrir a nossa vida emocional. Como psicólogo eu falo. Mas, para ter uma vida saudável, nós precisamos cuidar da nossa alimentação, cuidar daquilo que nós ingerimos. E, então, assim, ter você como amiga e parceira, encerrando essa série aí de lives, é um prazer, uma honra. Ai, Tá? E nós gratidão de verdade. Adorei. Um beijo de Vanir, um beijo aí de Carlos, Daniel aí que tá me assistindo, todo mundo que tá aí, ó, meus pacientes que eu vi bastante, gente que entrou aí na live. E também, gente, sigam o Douglas, ele é psicólogo, ele é um amor de pessoa, pode contar com ele, que ele é um super profissional, tá? E que a gente sabe que essa pandemia tá deixando tudo a gente atrapalhado aí da cabeça. E aí, procura ele que ele vai te auxiliar. Isso mesmo. Então, quem precisar de algum atendimento psicológico, ou às vezes um acolhimento psicológico, né? Às vezes não é um processo terapêutico, mas às vezes é uma escuta terapêutica. Então, eu estou à disposição, pode me chamar no direct também. E agradecer ao pessoal que tem acompanhado as lives, ou que acompanhou essa live. E desejar, assim, que cuide realmente da vida emocional e que cuide da saúde física, a vida espiritual, nós, como um ser de uma forma global. Que é isso que nós precisamos nesse momento aí de ansiedade e angústia, mas as nossas redes de apoio estão aí para nos auxiliar. Então, Sim. quero desejar uma boa noite. Pode falar, Priscila. Eu queria dar um beijo para a Mari, que entrou atrasada, mais um outro paciente meu que entrou aí. Gente, vocês perderam, entre aspas, essas lives. Vou ver se a gente consegue deixar salva, né, Douglas? Pelo menos a gente deixa por um dia aí para quem perdeu assistir. Isso, essa live ela vai ficar salva no meu Instagram. E aí dá para eu passar para você também, para você publicar. E aí encontra lá no meu IGTV, fica lá salvo. Isso, legal. Vai ficar gravado, gente. Então, para alegria de vocês, podem contar com a live aí, vai ficar salva. Então, obrigado, uma boa noite. Beijão para vocês. Boa noite, Beijão, obrigada, gente. Tchau. Tchau, tchau.